Tá difícil prever como o Brasil e o mundo vão lidar com a economia nesse e nos próximos anos. A expectativa de crescimento global é baixa e essa instabilidade acaba também diminuindo o ritmo de crescimento interno. A oferta de vagas de emprego caiu e as expectativas de estimular a economia anda a passos lentos. O momento é de atenção. Vamos então conversar com o assessor técnico da CNA, Rafael Alberton, que vai explicar para a gente como o produtor deve analisar todo esse cenário. Bom dia, Rafael. Bom dia, lá. Então, Rafael, como é que está o desempenho do PIB e o que esperar para 2017? Bom, juntamente com esses desdobramentos aí do agronegócio. Falando um pouco, assim, a economia brasileira não é deslocada do cenário externo. O que a gente pode estar notando agora nesse último ano é que depois das eleições dos Estados Unidos, o efeito Trump, a gente não tem nada ainda conclusivo, decisivo ainda, tem algumas tensões no setor econômico e no setor geopolítico. No setor geopolítico, nós temos agora uma crise na Coreia do Norte, que pode influenciar a Ásia. A Ásia, como um todo, nós temos lá nossos compradores de carne, nossos compradores de soja, então nós temos que ter atenção a esse quadro geopolítico na Ásia. Além disso, nós temos lá, pela parte da economia, a China, que agora no primeiro trimestre, apresentou um crescimento não muito robusto, mas ele veio melhor do que estava esperado pelos especialistas no mercado. E a China é o principal país emergente, a principal economia emergente do mundo, e para nós ela é muito importante para o nosso complexo soja. Além disso, nós temos a parte geopolítica na Europa, agora com os encaminhamentos do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, as eleições na França, e a gente sempre fala um pouco mais em Reino Unido, em França, porque a Alemanha, que são os países que conduzem, né, que levam os demais países da União Europeia, que dão o norte do direcionamento da comunidade, como é que as coisas vão ser feitas, as principais decisões são guiadas por esses países. Além disso, nós temos, não há uma recuperação total da economia na europeia. Como eu falei anteriormente, o efeito Trump nos Estados Unidos não deixou muito claro ainda o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Isso para nós é muito importante porque influencia fortemente o câmbio no Brasil, influencia fortemente os investimentos que poderão vir ou não para o Brasil, porque a economia mais sólida do mundo em termos financeiros é a norte-americana. Se eles aumentam as taxas de juros, eles melhoram a rentabilidade nos Estados Unidos, e isso impacta diretamente nos investimentos no Brasil e nas demais economias. Então, nós temos no cenário externo essas duas condições, a parte geopolítica com conflitos na Ásia, conflitos no Oriente Médio, a parte da Síria, o referendo na Turquia, que é muito importante. A Turquia detém a maior base da OTAN para a Ásia, então nós temos elementos que estão ainda se complicando com os efeitos na parte geopolítica. Na parte econômica, nós temos ainda um mundo que cresce, mas cresce de forma branda, de forma leve, suavizada, principalmente pelos efeitos dos países emergentes, e isso está levando o Brasil também a não conseguir galgar melhores passos no cenário externo, influenciando a nossa economia, porque não tem muita coisa para esperar lá fora. Agora, qual o comportamento da Selic, da inflação em 2017? Bom, a economia interna brasileira ainda está em depressão, nós temos aí todos os números que levam para um cenário muito complicado, conturbado. O Comitê de Política Monetária, o Bacen, ele tenta melhorar a economia brasileira através de uma injeção que seria na taxa de juros, para forçar o consumo das famílias a aumentar e assim reativar a economia brasileira. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, as nossas perspectivas. O PIB é muito baixo, nós estamos em consonante com o que está acontecendo na parte mundial. A inflação brasileira, nós já estamos quase com deflação. E a Selic, que estava em um patamar muito elevado em 2016 e para 2017 agora abaixo dos 10%. E isso que o Comitê de Política Monetária ainda está segurando, que é no que eles chamam de uma zona mais neutra, para poder esperar o que vai acontecer na economia brasileira. Porque sem formação busca de capital fixo, sem investimento dos empresários,
sem o fôlego do consumo das famílias, os instrumentos que o governo tem, um deles é a Selic para tentar reativar a economia brasileira, que nesse momento está complicada. Agora, qual é o cenário cambial para 2017? Bom, a tendência é que esse dólar ele fique, entre aspas, um pouco mais barato até o final do ano. Nós saímos de um dólar de 2016 de 13,35. Nós, no começo do ano, como nós vimos aqui em janeiro, apontava para um dólar em torno de 13,35 a 13,40. Esse cenário já mudou para 13,23. A tendência é que esse dólar fique mais barato, em torno de 13,20. É o que os especialistas de mercado ainda estão esperando que fique em torno de 13,20. A expectativa para esse ano é que o dólar fique nesse patamar, e é muito importante lembrar isso, que o produtor esteja atento às cotações do dólar, que ele fique atento a esses movimentos, porque um dos colchões do produtor no Brasil é o efeito do câmbio. O câmbio influencia positivamente os preços do produtor brasileiro. Agora, como foi o resultado do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, no caso o CAGED, né, que é medido pelo Ministério do Trabalho, em março de 2017? Bom, consonante com tudo que nós vimos falando, né, com a economia andando de lado, sem investimentos, os empresários com um índice de confiança muito baixo, com o Brasil em depressão. Em março, que geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego já colocou, é um mês complicado, porque acaba aquele efeito das contratações temporárias que são feitas pelo comércio lá em novembro, dezembro, para as épocas natalinas, que esse efeito é um efeito mais forte, contratação durante todo o ano, e geralmente esses contratos temporários acabam em março. Então, no mês de março, teve uma queda de 0,17% no total dos empregos monitorados pelo CAGED, pelo MTE. Foram criados 35 mil postos em fevereiro e em março foram fechados 63 mil postos de trabalho. Ok, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Rafael Alberton. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia.